E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área. Ufa, ufa, quanto tempo a gente não viu uma vitória desde o jogo do São Paulo no Morumbi. O Vasco não sabia o que era uma vitóriazinha e essa vitória veio hoje. Porém, polêmicas, temos assuntos aí a debater, tá bom? Tem muita coisa legal pra gente debater, mas também tem aquela dose de preocupação e parabólica ligada. Antes, só para vocês não esquecerem, deixa o like aí no começo do vídeo, que é importante. Quem estiver chegando pela primeira vez aí no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Galera, só um breve comentário. Quem inclusive me acompanha no meu perfil pessoal lá no Instagram, viu que eu tava hoje lá no Teatro dos Grandes Atores, porque o nosso menino Gui, nossa borboleta, nosso amuletinho, tava lançando o livro dele. Então eu fui convidado para poder ir para o lançamento do livro dele, fiz uma logística meio doida aqui e vi o jogo inteiro pelo celular, tá? Fiquei me revezando no teatro ali entre participar do evento e ver o jogo, e na volta, né, já saí de lá, peguei o carro com 20 minutos do segundo tempo e vim dirigindo e olhando pro telefone ali. Então não esperem de mim aquela análise bem esmiuçada como eu costumo fazer. Vou até ver se eu consigo reassistir o jogo, porque não é a mesma coisa, né? Você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, a tela do telefone é pequena, depois eu estava dirigindo e tal, mas deu para pescar bastante coisa. Dito isso, então tenha um pouquinho de paciência se alguma coisa aqui faltar ou de repente tiver até um pouquinho distorcida. Primeiro tempo do Vasco, não tem como falar diferente. O Vasco fez uma belíssima atuação, uma atuação estupenda, que aliou bom desempenho, aliou boa atuação com efetividade. O Vasco criou, conseguiu fazer os seus gols e praticamente tudo funcionava. O time criava, o time finalizava, o time circulava bem bola. Defensivamente, o time do Vasco esteve muito bem postado, perdia a bola, pressão pós-perda excelente. Várias vezes a gente perdia a bola, o CSA quando recuperava primeiro, segundo passe, o Vasco já batia a carteira, tomava a bola de volta e ficava no campo de ataque adversário. Primeiro tempo incrível, cara, impecável, todo mundo jogando bem. Inclusive queria fazer uma pequena observação aqui, porque eu fiz comentários já nesse sentido em vídeos anteriores. Hoje, que o Diniz queria propor o jogo, queria fazer gol, identificando que o adversário era um pouco mais frágil, a opção dele de volante para empurrar o Hugo Moura para a zaga foi quem? Foi o Jair, não foi? Beleza? Sendo que o que me irrita um pouquinho é que em outros jogos que ele foi tentar fazer isso, precisando fazer o gol, precisando fazer o placar, ele empurrou o Hugo Moura para a zaga e ele botou o Thiago Mendes. Então fica claro que a ideia é, estamos perdendo, vamos pro placar, ou por algum motivo a gente quer melhorar a circulação, quer melhorar a nossa construção. Hoje esse cara não é o Thiago Mendes. Primeiro que ele está visivelmente fora de forma, e segundo que característica. Um jogador, o Thiago Mendes é um cara mais de, quando ele entrou em forma, é um cara mais de passada larga, de movimentação, de pisar na área. O Thiago não é esse cara tanto da bola refinada, 1-2, mete bola aqui e ali. O Jair é quase que um camisa 10 jogando de camisa 5 no Vasco, mais lento e tal, mas esse cara é de boa circulação. Então já é uma observação que eu queria fazer de um comparativo de jogos atrás que eu vi o Diniz não fazer isso e me incomodou. Acho que hoje que ele viu que ele tinha jogar contra um time de Série C, pô, quero propor jogo, quero ser mais protagonista, vou empurrar o Hugo Moura pra zaga? Pimba, hoje o escolhido é o Jair. Eu acho que ele acertou. Ao mesmo tempo, tá nítido que o Vasco precisa contratar um zagueiro. O João Vitor hoje estava fora pela expulsão dele até infantil no jogo do CSA lá em Alagoas, então ele não era uma opção. E o Maurício Lemos errou ridiculamente contra o Mirassol, assim como já havia errado em mais de uma vez no jogo do Del Valle lá no Equador. E hoje, por opção técnica, o treinador sequer botou ele para começar a partida. O detalhe que é esquisito, que é curioso nessa relação do Diniz com os seus defensores, é que ele foi muito mal nesse jogo do Equador, no jogo seguinte nem pro banco ele foi. E aí no outro jogo ele já entra como titular. Eu falei, cara, que loucura.
E aí, de novo, ele cai aí de titular para hoje ver novamente um volante improvisado na zaga. Então, tá claro que o Diniz não confia nos zagueiros dele. O Luiz Gustavo, sabe lá Deus por qual motivo, não ganha oportunidade. E o Lemos aí tá aí caindo em desgraça. O João Vitor é essa trovoada toda, tanto mental como até técnico em campo, tem falhado muito. Então acho que o Vasco precisa demais contratar, no mínimo, um zagueiro. Se puder trazer 2 zagueiros confiáveis aí, maravilha. Beleza? E outro detalhe, nessa de empurrar o Hugo Moura para a zaga, falta um cara de confiança para ser o primeiro volante. Talvez, a gente vai ter que esperar o desempenho dele no Vasco agora novamente, esse cara pode ser o Barros, tá? Então vamos ver como é que o Barros vai desempenhar, porque por hora o substituto mais próximo do Hugo Moura seria o Matheus Carvalho, que não vem sendo tão aproveitado quando entra nos minutos finais já dos jogos, e ainda assim, quando teve um pouco mais de oportunidade, não foi tão bem. Mas voltando a ter aqui ao jogo, primeiro tempo do Vasco, ó, maravilhoso. Vou nem me estender muito aqui, bela partida do Vasco, como eu citei. Ainda assim, uma coisa me incomodou bastante. E aí dá pra gente abrir um leque aqui, cara. Eu confesso pra vocês que eu fico muito balançado, que é, cara, o Paulo Henrique ser um leão para marcar, para recompor, até a página 2 no ataque, que é se apresentar, driblar, ultrapassar, ele vai muito bem. Mas, meu amigo, o Paulo Henrique cruzando é um negócio constrangedor. O que o Vasco gerou de volume hoje, e a jogada terminava no pé do PH para ele dar a assistência final, né? A jogada entrou, rodou, todo mundo se movimentou, ele passou, vai pegar, certo o cruzamento. Ele cruza a minha altura, ele erra o cruzamento, a bola faz uma curva por trás do gol, ele joga a bola por cima da rede. Cara, é um show de cruzamento errado que eu tenho certeza absoluta que se fosse o Puma Rodrigues, a jogada era muito melhor acabada. O cruzamento era mais bem feito, uma jogada ou outra ele ia finalizar, o Puma é um lateral que tem gol, só que é aquilo, pô, mano, o Puma vai resolver meu problema no ataque. Eu não tenho dúvida que ele vai melhorar com relação ao Paulo Henrique no quesito finalização e cruzamento. Mas aí quando chega na hora de marcar, não há comparação. E se o time do Vasco tem um problema, que eu já vou começar a entrar aqui no segundo tempo, não é só a defesa. O sistema defensivo do Vasco é ruim. O Vasco é um time que marca mal. E você tem um time que marca mal e zagueiros de qualidade duvidosa. Aí, meu amigo, é uma tragédia. Então, esse é o problema. E o Diniz fez algo por pouquíssimos minutos. Eu queria ver isso numa minutagem maior, que é o que eu acho que dá para eles fazerem a tentativa de uma junção para um balancear o outro, que é ter o Paulo Henrique de lateral e o Puma de ponta. Ele tira o Ryan já ali com 41, 42 e bota o Puma. É pouco tempo, mas eu acho que dá para fazer esse molho. Até uma tabelinha, uma ultrapassagem entre os dois, mas deixar mais o Puma para ser esse cara aí para fazer o cruzamento. Sai o Ryan, a gente normalmente não confia no Lloyd e alguns bonequinhos que entram na vaga dele ali. Por que não o Puma começar a ser mais oportunizado nessa posição? Tá? Então o PH me incomodou demais nesse aspecto hoje, mas num time que toma tanto gol, que é tão frágil na hora de marcar, o Paulo Henrique é essencial no time, não dá para abrir mão dele. Tá? Indo para o segundo tempo, e aí eu quero abrir um leque um pouco maior para a gente debater aqui. O Vasco faz um segundo tempo ruim. Teve momentos ali que até poderia ter feito mais um gol, teve chute na trave do Jair, o Garré perdeu um gol idiota, o goleiro deu a bola no pé dele. Se é o Ryan, se é o Verratti, esse cara mais vivo, o próprio Coutinho, caras que estão mais acostumados a fazer gol, eu não tenho dúvida que o Vasco tinha botado aquela bola no fundo do barbante. Mas o cara que não é do ramo, não é um cara habituado a fazer gol, a bola vem, o cara pega, domina, olha, vê o volante, aí sempre quer dar mais uma ajeitadinha, não tem o cacuete ali do gol, tá? Então ele perdeu um gol bobo, teve um chute de fora que ele obriga o goleiro a espalmar, e esse goleirinho do CSA também
tudo quanto é bola que chuta no gol ele espalmava. Hoje, pra quem é ligado, vive em rebote, porra, dava pra ter feito uma renca de gol. Tem uma jogada do Garré boa, que ele vem, dribla, vem arrancando e puf, acha um passe açucarado pro Verratti. Aí entra num problema que eu já falei algumas vezes, das limitações. Se é o Ryan, ele domina, sustenta na velocidade, poderia chutar o goleiro defender, chutar pra fora, mas pelo menos concluir a jogada ele conseguiria. Quando o Garré mete a bola no Verratti, o Verratti é lento, ele domina e até ele ter força para arrancar, o zagueirão acompanhou. Quando ele vai chutar, o cara dá o carrinho e na bola trava ali e o Verratti perde a oportunidade. Tá bom? Vindo para o segundo tempo especificamente, cara, eu acho que tem dois problemas. Problema número 1. Pô, bicho, 3-0 já, estamos classificados, né? Pô, tem um jogo agora difícil contra o Atlético Mineiro. Os jogadores podem ter entrado mais relaxados, sabe? Vamos segurar aí, vamos descansar com a bola, vamos gastar o tempo e tá bom. 3-0 tá confortável. Sendo que o Vasco, né? Normal, 2, 3 minutos ali não dá para analisar muita coisa. O CSA consegue um escanteio e nesse escanteio o Vasco toma um gol de cabeça, que inclusive é uma deficiência enorme desse time. O Vasco é um dos times da Série A que mais toma gols de cabeça. Esse, inclusive, é um calcanharzinho de Aquiles do Lucas Freitas, que, para mim, por baixo dos zagueiros que a gente tem, é o que menos falha. Mas é um zagueiro de mais baixa estatura, e mesmo sendo de baixa estatura, porque tem uns dos caras que não são tão altos, mas tem grande impulsão, e se viram. O Lucas Freitas deixa bastante a desejar no jogo aéreo. E o Vasco acabou tomando um gol de bola aérea. E aí, meu amigo, bate o desespero, porque esse time, ele tem um problema de confiança, eu não digo nem psicológico, cara, eu vou falar confiança, muito grande. 3-0, toma um gol com 3 minutos, 3-1, parece que o mundo vai desabar. E olha, podia ter desabado, porque o emocional desse time é frágil. Pouquíssimo tempo depois do 3-1, tem um rapaz que me chamou até a atenção, mesmo não conseguindo ver o jogo legal pelo celular, né, dividindo a atenção, tinha hora que eu tava mais ouvindo o jogo do que vendo, mas o pouco que eu vi dele com a bola no pé, teve hora que me chamou a atenção. Tem uma bola que ele pega, que ele arranca, que acho que eu não lembro se é o Jair, ele vai tentando puxar ele para fazer a falta, e ele empurra, cata, o cara não consegue achar, ele arranca na velocidade, ó, dá o passe certinho lá no centroavantão do CSA. O cara domina, finge que vai bater, corta, o Hugo Moura passa lotado, o PH também, ele ajeita e ele pegou um pouquinho embaixo da bola. A bola passa raspando o travessão. Se essa bola vai um pouquinho mais baixa, era um golaço e era 3-2 com, sei lá, 12, 11 minutos. Ia ser, meu amigo, um pandemônio. E a sensação que você tinha todas as vezes que o CSA ia ao ataque é que o Vasco estava na iminência de tomar o gol a qualquer momento. O semblante do torcedor na arquibancada mudou, a cara dos jogadores em campo mudou, o próprio Diniz já viu que o negócio estava esquisito. Com 11 ele já fez 2 trocas, né? Tirou o Nuno, tirou o Coutinho, tentou o Garré e o David agregou muito pouco hoje, mais um jogo aí que o David, né, não entrou tão bem, vinha numa sequência boa, agora parece que tá entrando num viés baixa. O Garré eu já gostei do jogo dele hoje. E ver se dava uma chacoalhada ali, cara, foi muito essa tônica. Óbvio que o CSA é um time de qualidade duvidosa, é o 8º colocado da 3ª divisão. Vez ou outra os caras davam mole. O goleirão deu uma bola no pé do Garré de presente e o menino perdeu. Então o Vasco, quando apertou um pouquinho mais, teve até a chance ali de ter feito o 4º gol. Mas você vê que o time do Vasco é frágil. E pensando na nossa realidade, que é o Campeonato Brasileiro, que vai ser as quartas de final, inclusive, já da Copa do Brasil, a gente pode ter uma zebrinha daqui a pouquinho entre CRB e Cruzeiro, mas na lógica aí deve passar o Cruzeiro. Acabou a zebra, né? O único time que não é de Série A, mas tem uma camisa também importante, é o Atlético Paranaense. De resto, é só a turminha da Série A. A fragilidade e os espaços e os vacilos que o Vasco deu no segundo tempo, quando a gente pega as equipes da Série A, na sua maioria, um abraço. Então, tá muito claro que esse time do Vasco, defensivamente, ele não é nem um pouco confiável, cara. Não é. E isso vai além de João Vitor, de Maurício Lemos, de Lucas Freitas, de Hugo Moura quando cai pra zaga. É o todo.
O Vasco tem jogadores com deficiência na hora de marcar e falta um pouquinho de força e saúde. Eu até comentei isso com alguns amigos e acho que eu cheguei a comentar num pós-jogo recente que eu tinha criado um mantra. No ano passado eu falei, pelo amor de Deus, eu cheguei inclusive a cobrar isso numa entrevista coletiva ao presidente Pedrinho, ele até concordou com a minha explanação, Marcelo Santana ainda era executivo do Vasco, não sei se vocês lembram dessa coletiva. Eu falei, Pedrinho, pelo amor de Deus, cara, o Vasco tem que virar a chave. 2025, o Vasco tem que contratar um jogador com saúde, jogador com força. E parece que eu perdi essa informação dentro de mim e da minha cabeça, porque eu pouco tenho falado isso esse ano. E o Vasco não corrigiu esse problema. Quais jogadores o Vasco contratou esse ano são caras de porrada, de força, de dinâmica, de intensidade. A gente continua se apegando no Paulo Henrique, no Hugo Moura. O Tietê é um jogador mais de mobilidade e movimentação do que ser um cara mesmo do embate, do choque ali, principalmente na hora de defender. Então esse time com bola, com o Nuno, com o Coutinho, com o Ryan cada vez ganhando mais confiança, né? Com o Jair hoje que jogou ali atrás. Esses caras tratam bem a bola. Você vai conseguir gerar jogo, Tietê. Agora, na hora que esse time perde a bola, que tem que correr para trás, que ele tem que defender, aí falta. O Coutinho não é esse cara, o Nuno não é esse cara, o Verratti não é esse cara. Até porque ele é o centroavante, mas tem alguns centroavantes que pegam um pouquinho mais, mas não é a dele. O Tietê, ele é até voluntarioso, mas não é um exímio marcador. O Piton defensivamente deixa muitíssimo a desejar. Os nossos zagueiros não são confiáveis. Então na hora que o Vasco ele é atacado, seja em transição ou até de construção, o time sofre. Jogo aéreo, cara, o Vasco não tem defensores que se impõem. Caras que, pô, esse cara o Maicon, por exemplo, tinha as deficiências dele, tá mais velho, mais lento, mas o Maicon no jogo aéreo, defensivo, enquanto ele esteve no Vasco, cara, ele era um dos melhores defensores do futebol brasileiro nesse quesito específico. Dificilmente alguém ganhava do Maicon na cabeça, seja no posicionamento ou até na dividida. Quando subia ele, o cara, 90-95% das vezes dava o Maicon. E o Vasco perdeu isso. O João Vitor nunca foi esse cara. O Freitas já tem um problema da estatura. O próprio Luiz Gustavo, que eu acho que foi meio sacanagem esse escanteamento do garoto, não é a melhor virtude dele. Não é um cara que se garante tanto assim no jogo aéreo. O menos pior da turma nesse quesito é o Lemos. Que aí, meu amigo, eu ganho um pouco no jogo aéreo, mas eu perco num monte de outras questões. Tá bom? Então, inclusive, para fechar aqui, os elogios que eu fiz aqui ao primeiro tempo do Vasco, a gente tem que lembrar também do nível do adversário. O Vasco enfrentou o 8º colocado da 3ª divisão. Não é a mesma coisa da gente fazer isso contra times de Série A. Beleza? A gente vai jogar contra o Galo no domingo, é outro nível de adversário. É bem verdade que o Vasco fez isso contra o Grêmio, contra o Internacional, contra o Mirassol durante um período. Mas o Vasco não estava conseguindo converter esse volume, essa atuação em vitória. E o Vasco continua, independente do adversário, fazendo o primeiro tempo bom e um segundo tempo assustador. Seja porque quem entra no segundo tempo não mantém o nível, porque o time desconcentra, ou porque o time arria fisicamente. Enfim, o que não falta aqui é suposição. Mas o Vasco hoje não é um time confiável. O Diniz tem pensado muito na construção, na criação, mas ele tem que pensar em algum mecanismo, em alguma coisa que deixe esse time dele um pouco mais sólido. Porque se a gente quiser ter um ano decente e respirar e não ficar lutando contra rebaixamento até o final, ele vai precisar estancar essa sangria defensiva. Porque não adianta também esse kamikaze. Senão ele vai ter que todo jogo fazer 3, 4 gols, porque o time todo jogo toma gol. E às vezes toma 1, toma 2. Então isso tem me preocupado, beleza? Então uma vitória importante para tentar recuperar um pouquinho da confiança. A gente precisa ganhar do Galo domingo, inclusive a tendência, se tudo transcorrer numa naturalidade, é que o Vitória e o Santos percam as suas partidas. Se o Vasco vencer, inclusive ele passa o Santos. Eu não lembro agora o critério de desempate, número de vitórias, saldo de gols, mas ele iguala a pontuação do Vitória. Não lembro agora os critérios de desempate, podendo ultrapassar o Vitória, inclusive igualar todo mundo com a mesma pontuação.
Porque se demole aí, deixar essa galera abrir ponto, 4, 5, entrar em 2 rodadas, meu amigo, aí o bagulho vai ficar doido. Eu sei que o jogo do Galo é difícil, mas não há outro resultado que a gente possa cogitar domingo que não seja a vitória do Vasco, beleza? Beijo no seu coração, saudações vascaínas e até a nossa primeira edição dessa sexta-feira. Tamo junto.